Bom, pessoal, bom dia a todos, quem já está por aí. Ontem a gente estava trabalhando na página 11 do nosso livro, tá? Para quem não participou ontem, a gente está trabalhando o livro 2. Livro 2 já, tá? Não é o livro 1. O livro 1 a gente conseguiu concluir e fizemos lá algumas questões do livro suplementar, né? Então hoje a gente vai continuar o nosso livro 2. Lá no livro 2, o primeiro capítulo dele, na verdade, é o capítulo 6, tá? O primeiro capítulo que tem no livro aí é o capítulo 6, que é números racionais. Foi o que a gente estava trabalhando ontem, tá? E a gente parou lá na questão 4, na página 11. Só me confirmem aí se foi isso, mas eu acho que foi isso, sim. Pessoal aqui, beleza. Então é isso mesmo, né, Matheus? Vamos lá, então. Então fizemos a questão 4. Caso alguém tenha perdido alguma parte dessa aula de ontem, já está lá no canal, lá é a aula 22. A de hoje vai ser a aula 23, tá? Então vou compartilhar minha tela aqui. Nós fizemos aí até a questão 4, agora a gente vai começar a questão 5. Questão 5, ela é uma questãozinha aí de marcar, tá? Isso aqui está na página 11 do livro 2, livro regular, livro 2. Então tem lá, a questão 5, está dizendo assim: assinale com X os itens que apresentam afirmações verdadeiras. Então vou marcar o que for verdadeiro, tá? Letra A, sua altura é um número racional? Lá no início da aula, pessoal, quando a gente falou sobre... Teve um questionáriozinho lá que falava na página 4 sobre altura, peso. E geralmente, pessoal, a altura dá um número com vírgula, tá? Digamos aqui, a minha altura, por exemplo, 1,75 metros, né? Então, 1,75 m, se você for escrever, pode ser escrito na forma de fração, tá, pessoal? Seria 175 sobre 100. Lembra que a gente conversou ontem que depois da vírgula tem duas casas, então usa o 100 que tem dois zeros, tá? Se fosse três casas, usaria o 1000, que seria três zeros e assim por diante. Então a minha altura é 1,75. Dá para escrever como fração? Dá. Mesmo que eu tivesse a altura de 2 metros, vamos dizer, 2 metros, que é um número inteiro, tá? Tem como escrever 2 na forma de fração? Tem, pessoal. 2 sobre 1 é fração. Posso colocar 4 sobre 2, posso colocar 10 sobre 5. Tudo isso, se você resolver aí, tem como resultado 2. Tá? Então a minha altura é um número racional? Sim. Mesmo que a pessoa tenha 1 metro de altura, 2 metros de altura, que são números inteiros, todo número inteiro também é racional. A gente marcou isso também ontem. Lá na página 9, a gente marcou isso ontem, tá? Então, verdadeiro. Todo número inteiro também é racional, tá? Independente da altura da pessoa aí, com certeza vai ser um número racional. Letra B. A sua idade é um número racional negativo? Não tem como ser negativo idade, né, pessoal? Idade sempre é um valor positivo, tá? Essa aqui tá errada porque ele disse negativo. Aí negativo não tem como. A sua altura é um número inteiro? Bom, aí depende. Para ser inteiro, tinha que ser 1 metro ou 2 metros. Não acho que seja o caso de ninguém da nossa sala, nem de 1 metro, nem de 2 metros de altura, tá? Inteiro, lembra que são aqueles números negativos, né? Vamos dizer aqui, vem vindo aqui, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Então, para ser inteiro, tinha que ser ou número 1 ou número 2. Não tem ninguém aí de 3 metros de altura, né? Então, ou 1 ou 2. Não é o caso do pessoal da nossa sala. Então, não vou marcar essa. O saldo da conta bancária é um número racional? Sim, pessoal. Por que saldo de conta bancária é número racional? Qualquer valor que tenha lá na conta bancária, positivo ou negativo, mesmo que seja um número inteiro, vamos dizer aqui R$200, ó, mesmo que ele seja positivo ou que ele seja negativo, menos R$200 vai continuar sendo um número inteiro. Se é inteiro, é racional. E se não fosse inteiro, se fosse com vírgula, vamos dizer que o cara tem na conta dele R$1.223, ó. 1.223,12 centavos, sei lá, 12 centavos. Mesmo sendo número com vírgula, eu posso escrever na forma de fração. Então esse cara sim é um número racional, tá? Então marca aí também a letra D. Então até agora ficou A e D. Letra E, o preço de um pão, de um pãozinho, é um número racional? Sim. O pãozinho aí está custando em média 40 centavos. Então é 0,4, tá, pessoal? 0,4 de reais, né?
Então 0,4 número com vírgula também é número racional. E a F, a quantia em dinheiro que você tem neste momento neste momento é um número racional? Pessoal, no meu bolso aqui eu tenho R$0, eu não tenho nada no meu bolso agora, tá? Então zero, mesmo sendo zero, também é número racional. Qualquer quantia que tiver aí, R$1, R$10, R$1.000, se for com vírgula ou sem vírgula, com certeza será um número racional. Até se você estiver devendo e a sua quantia for negativa, ó, menos R$35, também é número racional. Então marquem aí na questão 5. Ficou a letra A, a letra D, a letra E e a letra F. Na questão 6 tem uma coisinha para a gente trabalhar aqui, tá? Na questão 6, pessoal, ele está trazendo a ideia de multiplicação. Como foi que começou a ideia de você multiplicar parcelas? Se você prestar atenção, todas as parcelas aqui são iguais, ó, todas têm o mesmo valor, 208. Tá? Quando surgiu a ideia de multiplicação, pessoal, foi justamente para reduzir a quantidade de somas. Porque se você vai somar o 2, por exemplo, 2 mais 2 mais 2 mais 2, se você está somando ele 4 vezes, é mais fácil você fazer 4 vezes 2 do que você somar isso aqui. Tá? Se fosse 1000 vezes a parcela 2, aí ia ficar difícil de somar, né? 2 mais 2 mais 2, 1000 vezes. Então, o que acontece nessa questão aqui? Eu tenho várias parcelas com o mesmo valor. Quando isso acontece, o que a gente faz? A gente transforma essa soma em uma multiplicação. A gente vai ver quantas vezes o número 208 aparece, tanto em cima quanto embaixo. Então, em cima, vamos ver, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, são 8 vezes... Deixa eu melhorar esse meu 8. São 8 vezes 208. Isso na parte de cima. E na parte de baixo tem 1, 2, 3, 4 e 5. Então aqui seria 5 vezes 208. Tá? Então em cima eu tenho 8 vezes a parcela 208 e embaixo, aqui embaixo, eu tenho 5 vezes a parcela 208. Do jeito que está, pessoal, tem uma coisinha que eu já vou comentar com vocês que vocês devem já lembrar para as próximas aulas, para os conteúdos futuros, né? A gente vai estudar isso muitas vezes. Oi, pode falar. Qual é a página que você está fazendo? Página 11. Eu acabei de ganhar aqui o livro. Página 11. Tá bom, obrigado. Beleza? Então aqui, pessoal, nesse caso, toda vez que vocês tiverem uma multiplicação de fração, a gente vai estudar isso melhor mais à frente, tá? Mas toda vez que você tiver uma multiplicação de fração que tem parcela igual em cima e embaixo, você pode cancelar essa parcela. Como assim, professor? Vamos imaginar que você tinha aqui, vamos mudar a cor da caneta, é só um exemplo. 3 vezes 4 vezes 5. E embaixo você tinha assim, ó, 4 vezes 5. Multiplicação. Se tiver número igual, pessoal, você faz isso aqui, ó, você cancela o número que for igual, tá? Por quê? Porque aqui eu tenho uma multiplicação e posteriormente uma divisão, porque isso é uma fração. Então, se eu vou multiplicar e depois dividir, o número vai voltar a ser o que ele era antes. Então, não há necessidade de você multiplicar por 4, por exemplo, e depois dividir por 4. Não vai fazer diferença nenhuma aí, tá? Por exemplo, se você pegasse 5 vezes 4, isso aqui dá 20. Se você dividir por 4, volta a ser 5. Tá? Então, o que a gente faz para a gente eliminar esse processo aí? Não ter que fazer esse trabalho duas vezes. Quando você, escuta o que eu estou dizendo, quando você tiver parcelas iguais, na multiplicação de fração, em cima e embaixo, você pode simplesmente cancelar essa parcela, tá? E nessa minha questão eu tenho uma parcela que está igual, que é o 208. Ele aparece em cima e aparece embaixo. Então eu vou cancelar 208 com 208. O que sobra desse meu cálculo? Sobra só o 8 sobre 5, tá? Que foi a fração inicial aqui, ó. Em cima sobra o 8 e embaixo sobra o 5. E quando você dividir 8 para 5, pessoal, quando você dividir 8 para 5, você vai encontrar o resultado 1,6. Então, 1,6 seria aqui a minha letra C, tá? Não se preocupe com essa questão por enquanto. Quando a gente for falar de multiplicação, divisão de fração, eu vou retomar esse conceito aqui com vocês, tá? Mas inicialmente entenda que se tiver número igual, na divisão, na multiplicação de fração, em cima e embaixo, né? Números iguais você pode cancelar, não tem problema nenhum, tá? Se você tivesse uma fração aqui, 3 vezes 4 vezes 6 vezes 7, aqui embaixo tem
3 vezes 6 vezes 4, por exemplo, eu poderia cortar esse 3 com 3, o 6 com 6 e o 4 com 4. A resposta seria só o 7. Tá? Isso aqui pode ser feito quando você tem multiplicação aí em frações, tá? Então anote aí, essa aqui é a questão 5 e a questão 6 da página 11. Anotem lá para a gente poder continuar. Ok? Podemos passar essa? Se precisar, me avisa aí que a gente volta aqui, tá? Então encerrou aquela atividade que tinha ficado da aula passada, tá? Era uma atividade agora com você, tá, pessoal? Deixem aí completinho aí no caderninho de vocês. Bom, na página 12 eu tenho lá representação de números racionais na reta numérica, tá? Essa parte aqui, pessoal, eu diria que ela exige um pouco mais de atenção da gente aqui, mas vai dar para fazer tranquilo esse trabalho, tá? Então deixa eu só... Então aí vá acompanhando aí na sua página 12, tem lá dizendo representação de números racionais na reta numérica. Ontem a gente conversou que não é possível você representar todos os números racionais na reta, pessoal. Isso aí realmente não tem como ser feito. Mas se tiver um intervalo aí, a gente consegue colocar alguns números. E a gente precisa entender como é que faz para colocar cada um na sua posição na reta numérica. Então lá está dizendo assim, você viu que os números racionais podem ser representados na forma de fração e na forma decimal. Lembrando que forma decimal é forma com vírgula, tá? Então eu posso escrever ele tanto na forma de fração como usando vírgula. Veja agora a representação desses números na reta numérica. Aí tem aí a primeira questão, que é dialogar e conhecer. Ele quer colocar esses números aí, dados os números, tá? Eu tenho 2,5, menos 1,2, tenho 1 sobre 4, tenho menos 7 sobre 2 e tenho 3 sobre 12. Ele quer colocar esses números aí na reta numérica, tá? Então deixa eu fazer aqui com vocês essa questãozinha. Tô só reiniciando aqui que o tablet desligou, tá? Pegue uma régua aí para vocês fazerem essa questão, se você tiver, que facilita, tá? Que a gente vai ter que desenhar uma reta para cada número desse. Tá? Como eu não tenho a régua aqui, o meu vai ficar um pouco mais feio, tá? Mas não tem problema não. Então vamos lá. Então tá aqui, na letra A, ele quer que você represente na reta numérica, colocando pelo menos mais dois números. Outros dois números como referência, tá? Então eu tenho aqui, vamos lá. Então tá aqui, represente os números colocando pelo menos outros dois números como referência. Então para a letra A eu vou colocar uma reta, tá? Cada letra aí vai ter uma retazinha, cada questão, né? Para a letra A eu tenho uma retazinha e eu tenho que colocar o número 2,5 nessa reta, tá? Eu tenho que alocar ele aí numa posição e tenho que ter mais uns dois números pelo menos para mim saber onde ele fica mais ou menos, tá? Então a forma mais fácil de você fazer isso, pessoal, como o 2,5 está próximo aí, é um número pequeno, eu vou começar do zero, tá? Então eu teria 0, teria 1, 2 e 3, tá? O que eu quero perguntar para vocês é, o número 2,5, ele está entre que números desses aqui que estão aqui na reta para mim? Bem no meio, é 2,5, é 2,5. Esse número aqui é 2,5. Percebe que ele é maior do que 2, mas ele não chega em 3, tá? Então 2,5, se eu fosse marcar na minha reta, ele seria exatamente no meio entre 2 e 3. Ó. Bem aqui é 2,5, tá? Se você olhar mais, ainda com mais cuidado, eu teria aqui o 2,1, tá? Teria o 2,2, teria o 2,3, aqui eu teria o 2,4, aí vem o 2,5. Aí eu continuaria depois 2,6, 2,7, 2,8, 2,9 e o 2,10, na verdade, pessoal, é o 3, que já é o próximo número inteiro aí da casa. Então perceba que quando eu dou um zoom, os números vão aparecendo aqui, ó, tá? Por isso que eu disse para vocês que não dá para a gente colocar todos os números numa reta só. Então como é que você vai fazer na sua reta aí? Faça uma retazinha bonitinha aí,
e marque o número 2,5. Como ele é 2,5, ele é maior do que 2, mas é menor do que 3. Então ele está entre 2 e 3, tá? Então faça a sua reta aí, marque aí entre 2 e o 2 e o 3, bem aqui, ó. É o número 2,5. Na letra B, vou fazer aqui de outra cor, na letra B, eu tenho menos 1,2. Como é negativo, então vou fazer para a esquerda. Aqui vai ser o 0, aqui vai ser o número menos 1 e aqui vai ser o número menos 2. Tá? Onde estaria o menos 1,2, pessoal? 1,2, ó, perceba que ele começa com 1. Então ele é maior do que 1, porém não chega em 2. Tá? Então ele está aqui nesse espaço, ó, entre 1 e 2. Menos 1 e menos 2 no caso, porque é negativo. Tá? Então como é que eu acho o 1,2? Eu venho bem aqui. Aqui vai ser o 1,1 e logo depois eu tenho 1,2. Negativo no caso, tá? Então vou deixar ele marcado assim, ó, que é menos 1. Bem aqui eu teria o menos 1,2. Tá? Faça aí no seu livro aí bem direitinho. Menos 1,2. Tá bem aqui nesta posição. 1 sobre 4. 1 sobre 4. Pessoal, 1 sobre 4 está escrito na forma de fração. Na forma de fração, a gente tem um pouco mais de dificuldade de enxergar esse número lá. Mas aí, qual é a dica que eu te dou? 1 sobre 4, pessoal, basta você pegar o número 1 e dividir para 4. Se você dividir 1 para 4, você vai encontrar qual é o decimal que corresponde a esse número. Tá? 1 dividido para 4 não dá para dividir. Então, você coloca 0, 0, 10 dividido para 4 dá 2. 2 vezes 4, 8, para chegar em 10, falta 2, né? Aí coloca 0, fica 20 dividido para 4, isso aqui vai dar 5. 5 vezes 4, 20, para chegar em 20 não falta nada. Então, 1 sobre 4 é a mesma coisa que 0,25. Se você imaginar na sua cabeça aí que aqui é R$1 e você vai dividir R$1 em 4 partes, vão ser 4 partes de 25 centavos. Quer ver? Imagina isso aí na tua cabeça. R$1, se tu dividir em 4 partes, vai ser 4 moedas de 25 centavos, tá? Então quer dizer que 1 sobre 4 é 0,25. Tá positivo. Então eu vou colocar 0 aqui, vou colocar 1 aqui, para cá seria o 2 e assim por diante. 0,25, pessoal, que é 1 sobre 4, a mesma coisa que 0,25, ele é maior que 1. Porém, aliás, ele é maior que 0, mas não chega em 1. Tá? Então ele está nesse espaço aqui. Deixa eu marcar de azul. Ele está nesse espaço aqui, ó. Ele é maior que 0, mas não chega em 1. Tá? Então 25 centavos aí, pessoal, ó, se eu teria 50 centavos bem aqui, que é a metade, 25 estaria aqui, 75 estaria bem aqui. Tá? Então aqui é 1 sobre 4, que é a mesma coisa que 25, 0,25. Tá? Essa questão aqui é a questão mesmo de a gente ficar rabiscando aí mesmo, marcando na reta vários números aí. Então na letra C você tem aí 1 sobre 4, que é a mesma coisa que 0,25. A mesma coisa você faria na letra D. Deixa eu fazer uma reta aqui para a letra D. Então na letra D eu tenho 7 menos 7 sobre 2. 7 sobre 2, pessoal, se você dividir, vai dar 3,5. Você dividir R$7 para duas pessoas é R$3,50 para cada um. Então aqui na reta eu precisaria marcar o 3,5. Tá? Então eu vou marcar aqui o 0, como ele é negativo, vem para a esquerda, né? Menos 1, menos 2, menos 3 e aqui o menos 4. 3,5 é maior do que 3, porém é menor do que 4, tá? Entre 3 e 4. Como ele é 3,5, né? Então vai estar bem no meio aqui. Então aqui no meio seria menos 7 sobre 2, que é a mesma coisa que 3,5, tá? Então 7 sobre 2. Menos 7 sobre 2. E o último, 3 sobre 12. Vou marcar aqui de preto, 3 sobre 12. Se você dividir aí 3 para 12, pessoal, também dá 0,25, tá? Então esse aqui também dá 0,25. Tá? Então nesse daí eu poderia fazer inclusive a mesma marcação que eu fiz aqui na de cima. Qual é a diferença? Aqui é 0, aqui seria 1,
E aqui seria 2. Perceba que é a mesma questão aqui, ó, 0,25. Só que a fração aqui de cima da letra C está falando que é 1 sobre 4. E na letra E é 3 sobre 12. Então aqui eu teria a mesma marcação, aqui seria 50 centavos e aqui 0,25. Só que eu coloco 3 sobre 12. Porque a fração que ele me deu lá é essa, tá? Então anote aí essa questão. Não se preocupe com esse conteúdo ainda, que a gente ainda vai ver muito isso daqui lá para frente, tá? Então anote aí a questão 1. Isso aqui está na página 12. Questão 1 da página 12. Anote aí. Quer que eu explique de novo ela para ti? Ou tu só não entendeu o que está escrito? Não, eu quero, tio, por favor. Ah, tá. Nessa aí, na letra E, tu tens o número 3 sobre 12, tá? Se tu pegar o número 3 aqui e dividir para 12, 3 dividido para 12, não vai dar a divisão exata, aí coloca 0, né? Aí vai ficar 30, aí 0, 30 dividido para 12 vai dar 2. 2 vezes 12, 24, para chegar em 30 faltam 6, tá? 6 não divide para 12, mas se eu colocar o 0, 60 dividido para 12 vai dar 5. Então deu 0,25. A mesma conta, mesma resposta que deu aqui em cima na letra C. Então 3 sobre 12 é 0,25. Tá? É 0,25, que é a mesma resposta da letra C, percebe lá. Tá? Então eu fiz o mesmo desenho da letra C, ó, 0 aqui, 1 bem aqui, 2, o mesmo desenho da letra C. Só que no lugar de eu colocar 1 sobre 4, eu coloquei 3 sobre 12, na mesma posição. Aqui seria 0,5, 50 centavos, e bem aqui seria 0,25, que é a mesma coisa que 3 sobre 12. Beleza? Melhorou aí? Entendi, tio. Obrigado. Beleza, só filé. Deixa eu voltar para outra página que está mais fácil de escrever isso aqui. Então é o mesmo desenho, a letra E é o mesmo desenho da letra C, só que a fração que dá a resposta é 3 sobre 12, porque na E no caso é 3 sobre 12. Então a questão 2 aí na página 12 está dizendo o seguinte: sejam M e N dois números inteiros e consecutivos. O que quer dizer consecutivo, pessoal? Consecutivo é quando vem um depois do outro, tá? Por exemplo, eu tenho 1, aí depois vem o 2, depois o 3, depois o 4. Isso aqui é número consecutivo, tá? Que vem um após o outro. Dado que M é menor do que N. Tá? Então, o que isso aqui quer dizer? Quer dizer que se ele estivesse numa reta, o M estaria aqui e o N estaria depois, tá? O M, ele é menor do que N. Então, N vem depois do M. Se... Aí vem menos 11 sobre 5 está entre M e N. Então, bem por aqui tem o menos 11 sobre 5. Tá? O que ele quer saber é qual é o valor de M mais N. Certo? Então, a gente precisa descobrir primeiro quem é o M e quem é o N. Bem aqui eu esqueci de marcar uma informação importante. Ó. Esses números são inteiros. Então, esse número M é inteiro e esse número N também é inteiro. Como é que eu faria para descobrir quais são esses dois números, pessoal? Uma coisa que a gente pode fazer é, pega primeiro 11 e divide por 5 para ver o que vai dar. 11 dividido para 5, pessoal, dá 2. 2 vezes 5, 10, para chegar em 11 falta 1. 1 não divide para 5, então tu coloca 0, 10 dividido para 5 vai dar 2. 2 vezes 5, 10. Para chegar em 10 não falta nada. Então, esse número lá, 11 sobre 5, é a mesma coisa que menos 2,2. Aí eu pergunto para vocês, então, qual é o número que tem que estar aqui e qual é o número que tem que estar aqui? Tem que ser inteiro. 2,2, pessoal, ele é maior do que 2, mas é menor do que 3. Ele passa do 2, mas não chega no 3. Tá? Então, se bem aqui fosse o número 2, vou colocar de vermelho. Se bem aqui for o número 2, na verdade é menos 2, aqui seria o número menos 3. Aí aqui eu teria menos 2,1
menos 2,2, menos 2,3 e assim por diante, tá? Essa minha seta aqui não apontou certinho para o lugar, na verdade esse número está bem aqui. Tá? Então 11 sobre 5 é 2,2. Quem é que está antes de 2,2? Menos 2. Quem é que está depois? Menos 3. E aí, pessoal? Razoável? Ou não deu para entender isso? Depois que eu fiz isso, ele pede quanto é que vale m mais n. Está aqui na questão. Ó. Tá? Então eu vou ter que fazer m mais n. Quanto é que vale o m? Menos 3. Mais. Quanto é que vale o n? Menos 2. Tá? Aí aqui vai ficar menos 3, mais com menos dá menos 2. Tá? Posso até tirar esse 3 do parênteses, não precisa estar no parênteses. Menos 3 mais com menos dá menos 2. E aí sinais iguais, soma e conserva o sinal, a resposta seria menos 5. Então menos 5 é a resposta aí da questão 2, na página 12. Tá? O problema dessa questão era você pensar nessa divisão aqui, nessa divisão que eu fiz aqui, ó, tá? Que por essa divisão você consegue enxergar onde é que o número tá, que é o 2,2 no caso. Tá? Como ele é negativo, ficaria à esquerda do zero, né? Para cá estaria o menos 1 e o zero lá na frente, lá. Certo? Então menos 2,2 está bem por aqui, que é a mesma coisa que menos 11 sobre 5. Tá? Então anote aí do jeito que você puder essa questão. É sempre bom, pessoal, nessa questão aí, tá? Enquanto vocês escrevem aí, eu vou fazer uma observação aqui que você não precisa escrever. Aqui nesse cantinho aqui, não precisa escrever, tá? Você tem um número, por exemplo, 5,7, tá? Você precisa descobrir onde ele está. Tá? 5,7, pessoal, é maior do que 5, mas não chega em 6. Então aqui eu teria, antes disso, eu teria o 5 e depois disso eu teria o 6. Tá? Então é importante observar sempre isso daí. Se for negativo, vamos dizer aqui, menos 4,7. Tá? Então ele passa do menos 4, mas não chega no 5, né? No menos 5. Então menos 4, como é negativo, estaria aqui. Depois do menos 4 esse, e depois desse o próximo seria menos 5. Tá? Então é importante você observar esse detalhe aí para esse tipo de questão. Que a gente vai falar muito disso hoje, tá? A partir de hoje, vamos falar muito mais sobre isso aí. Agora sim. Beleza, eu vou passar aqui, se precisar, vocês me avisam aí. Ok, avançando para a página 13, nós teremos aí número racional na forma fracionária. Forma fracionária é forma de fração, tá? Então tem lá, na representação de 5 quartos, na reta numérica, o numerador é maior que o denominador. 5, que está em cima, ó, é maior que o número 4. O que isso vai dizer para mim? Como 5 sobre 4 é igual a 1 inteiro e 1 quarto, isso aqui é número misto, tá? Fração mista, que vocês viram aí no ano passado, tá? Então o número 5 quartos está localizado entre o número 1 e o número 2. Como o denominador é 4, divide-se a unidade da medida em 4 partes iguais. Então vamos lá. Esse número 5 quartos, ele é a mesma coisa que 1 inteiro e 1 quarto, é número misto. Tá? É 1 inteiro e 1 quarto. Como a parte de baixo é 4, eu vou dividir tudo em 4 partes. E como ele já tem esse 1 inteiro, eu sei que esse número é maior que 1. Então ele fica entre 1 e 2, tá? Ele é maior que 1, mas não chega no número 2. Então olha o que foi que a questão fez aqui. Está aqui o número 1, ó, e está aqui o número 2. Entre 1 e 2 vai estar esse número, 5 sobre 4. Aí ele pegou e dividiu em 4 partes. Ó, uma aqui, 2, 3 e 4. Mas como em cima o numerador é 1, então ele pegou a primeira parte. Ó. Tá? Então aqui é 1 quarto. É 1 inteiro e 1 quarto. Tá? Então é uma forma também de você utilizar aí, conseguir alocar isso aí na reta. A fração menos 2 quintos deve localizar-se à esquerda do zero, no caso porque ela é negativa, né? Pois trata-se de um número negativo. Como o numerador é menor que o denominador, o número menos 2 sobre 5 localiza-se entre 0 e menos 1. Se você dividir 2 para 5, pessoal, vai dar 0, alguma coisa aí, tá?
Então esse 0, ele já está dizendo que esse número é maior que 0, porém não chega em 1. Tá? Então o que eu faço? Eu olho o número de baixo, que é 5, vou dividir em 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5 partes. Mas quantas partes eu vou utilizar? 2. Então ele pegou aqui, que seria uma parte, bem aqui 2 partes. Tá? Por isso que o número 2 sobre 5 está bem aí nessa localização. Certo? Número racional na forma decimal. Decimal é número com vírgula. Então vem o número 0,25, no caso menos 0,25 é negativo. Então deve ser marcado à esquerda do zero, que ele é negativo, né? Dividindo o espaço entre 0 e 1 em 10 partes iguais. Localiza-se o número 0,2, 0,3, já que 0,25 está localizado entre eles, porque 0,25 é a metade, tá? Quando você tem 0,20 e 0,30, 0,25 está bem aqui no meio, tá? É 0,25, tá? Entre 20 e 30, tá? Quando ele fala 0,2, pessoal, isso é importante avisar para vocês. 0,2 é a mesma coisa que 0,20, tá? Oi. Alguém quer falar? Então 0,2 é a mesma coisa que 0,20. Esse 0 no final aqui, ele não precisa aparecer. Mas se eu quiser escrever, não tem problema, tá? 0,20 é a mesma coisa que 0,2. Então foi isso que ele fez. Ele pegou o 0, estava aqui seria 0,1, aí aqui é 0,2. E aqui é 0,3. Então bem no meio dele está o 0,25, que é a metade entre 0,2 e 0,3. Tá? Então outra forma aí de você marcar isso aí na sua reta. Aqui embaixo ele trouxe uma informaçãozinha que a gente já conversou. Eu vou até marcar aqui para vocês. A abscissa, vocês lembram, não sei se vocês lembram. A abscissa é o número que corresponde ao ponto representado na reta numérica. No caso aí na reta X, porque essa reta está na horizontal. Essa aqui é o eixo X. Quando a gente falou de plano cartesiano, eu falei para vocês do eixo X e falei do eixo Y. Tá? Falei que aqui era ordenada, não sei se eu falei, acho que eu falei. A ordenada e aqui embaixo era a abscissa, o valor do X. Então cada posição do X aí é chamado abscissa. Chama-se de origem o ponto correspondente a zero. Então bem aqui onde está o zero é a origem. Tá? O número racional A sobre B e todas suas frações equivalentes são representadas por um único ponto na reta. Então eu tenho aqui 1 sobre 2, que é a mesma coisa que 2 sobre 4, que é a mesma coisa que 3 sobre 6. Todos eles ficam no mesmo ponto na reta, tá? Marcados aí no mesmo lugar. Beleza, isso aí é só algumas colocações aí. E aí eu queria que você marcasse a nossa primeira atividade para a segunda avaliação, tá? Marque esta página. Esta aqui é a página 14. Marque aí para casa, página 14. Essa é de vocês, tá? Ei, professor, Pode eu falar. estou sem livro. Eu acho que hoje vamos lá pegar. Se você vai no livro. Tá, mas aí eu vou te sugerir logo uma coisa. Enquanto tu não pega, se tu pegar hoje, melhor, tá? Porque essa atividade aqui vocês vão ficar com ela para fazer aí durante um tempo aí. Mas se tu precisar mesmo fazer, de repente não pôde buscar o livro, vê se tu consegue na plataforma. Eu acesso esse livro que eu estou usando com vocês aqui pela plataforma, tá? Eu acredito que para vocês também deve estar disponível lá, tá? Aí tu tenta acessar para poder utilizar o livro lá, o que for para ir adiantando o teu trabalho, entendeu? Mas se quiser esperar o teu livro chegar, anota aí no teu caderno então, já que tu está sem o livro, página 14, tá? Página 14, são 3 questões que tem aí na página 14. Tá? Questão bem simples, ó. Vou fazer só a letra A para tu ver aqui dessa primeira. A abscissa do ponto A, ó. Quem é que está aqui no ponto A? 1 sobre 5, então a resposta aqui é 1 sobre 5. Tá? Para começar aí, bem simples essa aí, tá? Então vocês vão vendo aí e vão fazendo as suas questões aí. São 3 questõezinhas. Marque aí, página 14, dever de casa de vocês. Essa aqui, ó, a questão 2, ó, para colocar os valores aí na reta. Ele já deu menos 10 e menos 12. Você precisa colocar os outros na reta aí. Na questão 2. Bora ver aqui uma.
Então aqui eu tenho o ponto 10, ó, menos 10. Como é negativo, ele vem nesse sentido aqui, né? Então aqui seria menos 10,1. Aqui seria menos, né? Menos 10,2. Então pronto. E aqui na letra A ele quer o 10,6, ó. Então você, ó, tem o 10,3 aqui na letra B. Então a letra B já seria o próximo, bem aqui, 10,3, já seria o B, bem aqui o ponto B. Por aí vai, vocês vão marcando todos esses aí na reta de vocês, tá? Na questão 3 a mesma coisa, ele só me deu 0. Daqui do 0 vocês vão colocar os outros números, 1, 2, para cá menos 1, menos 2, e tentar colocar esses números aí na reta, tá? Todos esses que estão aí. Vou fazer um que vocês talvez fiquem com dificuldade, ó. Menos 1 sobre 8, 1,8. É uma dízima periódica, 1,888. Quando a gente precisar alocar esse tipo de valor na reta, pessoal, e a gente fica com essa dúvida, é só você pensar qual o número inteiro que está mais próximo dele, tá? 1,88, como se fosse 1,80, é próximo de 2. Não chega em 2, mas é próximo. Tá? Como ele está negativo, seria menos 2, né? Então eu venho aqui no menos 2, ó, por aqui assim, mais ou menos aqui estaria o menos 1,888. Não é tão difícil assim de você pensar isso, tá? Todos eles são negativos, com exceção do 5 sobre 3. Então 5 sobre 3 já sabe que vai ficar para esse lado daqui. Não sei se entre 1 e 2, teria que fazer a divisão para confirmar. Tá? E aí vocês fazem as outras aí, uma questãozinha para vocês pensarem um pouco. Número oposto de um número racional. Pessoal, número oposto a gente já estudou. Não sei se vocês lembram aí com clareza, mas vamos recordar aqui. O que é um número oposto, pessoal? É o mesmo número com um sinal trocado. Então, se ele é positivo, o oposto dele vai ser negativo. Se eu tivesse o número 3, tá? Como o 3 não tem sinal, é positivo, o oposto dele seria menos 3, tá? Isso aqui é oposto. A gente usou outra palavrinha lá, que foi simétrico, também é a mesma coisa, pode ser oposto ou simétrico, tá? E o módulo é aquele número que você sempre utiliza ele positivo. Eu falei para vocês fazerem assim, ó, menos 3, qual é o módulo de menos 3? É 3. Assim como se o módulo fosse de uma fração, por exemplo, menos 1 sobre 3, o módulo disso é 1 sobre 3. Tá? No módulo você só mexe no sinal, o sinal sempre vai ser positivo. Aí eu falei para ti assim, retira o sinal, que aí não tem como dar errado, tá? Tirando o sinal, o resultado sempre é positivo. Então olha aí a primeira questão. Observe as retas numéricas e encontre o padrão presente nos 3 exemplos. Em seguida, escreva suas conclusões. O que foi que ele fez aqui na primeira reta da letra A? Ele escreveu o número 2, bem aqui, e lá no início tem o menos 2. Ó. Esse é o oposto desse. De novo, 4 sobre 5 e aqui menos 4 sobre 5. Um é o oposto do outro. E na letra C, mesma história. 1/3 e aqui menos 1/3. Tá? Então essas frações aí, quando eu escrevi dessa forma, o que foi que eu fiz? Na questão está escrito o quê? Foram representados, vou colocar assim, foram representados valores e seus opostos, tá? Então foram representados aí na reta os valores e os seus opostos. Tá? Em cada exemplo aí foi representado os seus valores e os seus opostos, tá? Valores e os seus opostos. Então tranquilo aí, não tem muito o que você discutir aí sobre essa questão 1, tá? Ele só representou os opostos de cada valor. A questão 2 dá para fazer aqui. Ele está dizendo assim, utilizando o padrão encontrado no exercício anterior, determine os opostos dos números marcados em cada reta. Tá bem tranquilo, né? Qual é que vai ser o oposto da letra A? Se eu tenho menos 3, menos 0,3, perceba que aqui ó, é 0,1, 0,2 e aqui 0,3. Tá? Então aqui vai ser 0,1, 0,2 e bem aqui eu teria o 0,3, agora positivo, né? Para o lado positivo. Tá? Eu tenho aqui o negativo e para cá o positivo, fazendo o oposto dele. Na letra B a mesma história, 3 sobre 2.
ele contou aqui, ó, 1, 2, 3 sobre 2. Então aqui vai ser menos 1, menos 2, e bem aqui eu tenho menos 3 sobre 2. Tá? Então tá aí os opostos aí da questão 2. Ainda nessa página 15, pessoal, aqui no final está falando do módulo. Tá? O módulo a gente já conversou sobre ele. O módulo você trata ele aí sempre como um resultado positivo. Tá? Então, sendo x um número racional qualquer, denomina-se módulo de x, indicado por essas barras aqui. Ó, você lembra, né, que é o x entre barras. Esse é o símbolo que indica módulo de um número qualquer. Aí, tá? O valor absoluto dele, caso o módulo de um número indica a distância do ponto que representa o número até a origem da reta. Beleza. Então aí ele deu alguns exemplos aí, né? Ó, menos 4 sobre 3, que virou 4 sobre 3, mais 4 sobre 3, que continuou sendo 4 sobre 3, certo? Então aqui no final, ó, então o módulo de um número positivo e de um número negativo não vai fazer diferença, vai continuar sendo o mesmo número. 4 sobre 3 negativo e aqui positivo, ele continua sendo positivo. Lembra que quando não tem sinal é positivo, tá? Então isso aí está tratando para a gente na questão 12, na página 15. E aí na página 16 tem uma questãozinha agora com você, que vocês vão fazer, mas a gente vai fazer agora, ao vivo, tá? Vocês vão me dizendo a resposta aí para eu poder ir completando aqui, para quem está sem o livro. Quem tiver sem o livro, se quiser anotar essas questões, pessoal, anote aí, é bem pequeno, tá? Página 16 essa. Olha o que ele está dizendo lá, ó. Escreva o oposto dos seguintes números racionais. Oposto é só trocar o sinal. Então o que vai ficar na letra A? Na letra A que está 7 sobre 3, como é que vai ficar? Aqui não tem sinal, é mais, né? Então como é que vai ficar a resposta dessa, se ele quer o oposto? Menos 7 sobre 3. Exatamente, menos 7 sobre 3, tá? Essa questão é só isso, pessoal. Esse sinal aqui que é menos, ó, mais 81 sobre 225. É só trocar o sinal. E na letra C? Menos 16,34. E na letra D? Mais 12,57. Essa era boa de cair na prova, né? Poxa, mais 12,57. Uma questãozinha dessa aqui tá excelente. E a questão 2, ainda na página 16, é só tirar o módulo. Escreva o módulo os valores dos módulos a seguir. Então, na letra A, tudo isso aqui, pessoal, que está dentro do módulo, só vai sair o 3 sobre 17. Certo? Eu digo para você tirar o sinal, porque tirando o sinal ele fica positivo. Tá? Então, o ideal é que você lembre desse detalhe. Na letra B, menos 39 sobre 32 vai ficar 39 sobre 32. Na letra C, mais 16,3 vai ficar 16,3. E na letra D, menos 5,84 vai ficar 5,84. Cuidado para não confundir módulo com oposto, tá? Oposto e módulo são duas coisas diferentes. O módulo sempre fica positivo, o oposto sempre troca o sinal. Então, tranquilo aí, página 16, questãozinha bem simples. Ô, Carlos, bom dia. Bom dia. Me permite 5 minutos da tua aula? Sim, fique à vontade, pode falar aí com eles. Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Passando para dar informação que os livros de vocês, para vocês terminar na escola, tá? O horário de entrega é de 8 às 12, de 14 às 17. Não venho no horário de 1 hora ou 2 dias, o pessoal vai sair para almoço, tá? Vai ter que ter entendendo. Então, de 8 às 12, de 14 às 17, tá? Reforçando novamente, sempre mostrar eu vou estar falando isso desde o final do ano. E se vocês atualizem as atividades que vocês já analisam, não deixe para depois, não deixe para fazer no outro dia, que vai gerar um acúmulo de atividades, né? Tem o horário de estudo de vocês. Se a quem não tem esse horário de estudo, é importante fazer. Às 15 horas é um bom horário. Então, terminou a aula, almoçou, descansou um pouquinho, vai logo atualizar essa atividade. Se tiver com dúvida, chama o professor no privado, tire
as dúvidas, não fique com dúvidas. Se precisar de algum apoio, entre em contato com a coordenação no privado. Então, mesmo a gente tendo essa conversa, tanto coordenação, quanto direção, e acredito que também família, a gente teve um número muito grande de alunos com atividades pendentes. Então, professor Cláudio, eu estou orientando cada professor que a planilha agora seja mensal, tá bom? Até para que a gente possa intensificar o acompanhamento, verificar mesmo o que eles estão fazendo, porque realmente não foi fácil para os professores eles fazerem a planilha, mesmo colocando, ainda tendo que chamar várias vezes o aluno, e até hoje a gente está chamando alguns alunos devido à questão de não entregar atividade. Então, é foco no estudo, compromisso e responsabilidade. O papel do aluno é esse, estudar e fazer suas atividades. E vamos lá, para ver que na próxima planilha a gente não quer mais ver não fez, a gente quer ver tudo ok. Que o aluno realmente está assumindo esse compromisso. Também muitas famílias na escola, conversei, orientei para tirar direito, precisa de tirar direito de aluno. Tem família aí tirando o direito de celular, não dei até que resolva as atividades, mas também parabenizar aqueles que estão fazendo. Eu gostaria de deixar aqui nossos agradecimentos da nossa equipe para aqueles que vêm obedecendo essas regras direitinho, horário de estudo, que não deixa acumular, que vem fazendo tudo direitinho. 90% dos alunos estão fazendo, está tudo ok, parabéns, continue desse jeito, mas os 10% que não estão, vamos lá, é preciso ter compromisso. E aí a nossa campanha não deixe para fazer no outro dia, foco no estudo, diariamente, faça suas atividades, diariamente. Amanhã eu faço, não, porque amanhã já tem outro professor, já tem outras atividades que eles vão deixar, no outro dia é outro professor, aí ele vai acumulando. Tem hora que tu não vai dar conta. Muitos alunos ligaram para mim até chorando, tenho muitas atividades, meu amor, mas é porque você deixou acumular. Porque se não deixar acumular, for fazendo diariamente, não vai acontecer isso. Então, nós estamos aqui sempre torcendo pelo sucesso de vocês, a gente quer o melhor para vocês, tá? Mas a gente também precisa amarrar esse compromisso, todo mundo junto. Família, escola. Estou no apelo aí para a família, olhe o ciclo de vocês diariamente. E vamos lá. Força, determinação e foco no estudo, tá bom? Eu acredito que quando terminar a aula do professor Cláudio, ele já vai deixar atividade, não é, professor? Já tem atividade, na verdade, já até deixei. Já tem atividade. Essas atividades são avaliativas. Eu sempre digo para vocês, a nossa avaliação é diária, ela é processual, ela é contínua. Tem aluno aí que choveu de 10, de 9,5, parabéns. Mas a gente quer que todo mundo tenha esse resultado exitoso, a gente não quer deixar ninguém para trás. Então, terminou a aula do Cláudio, ele já deixa atividade. Então, já vai lá à tarde, atualiza, já encaminha para ele. Teve dificuldade, não conseguiu, entre em contato com o professor, que eu sei que ele vai te ajudar, tá bom? Então é isso, fiquem com Deus, um dia abençoado e atualize as atividades diariamente. Não deixe para fazer amanhã. Obrigada, professor. Ok, já vale ponto, né, professor, para já. atividade. Segunda avaliação já. Está valendo ponto para a segunda avaliação, depois que o professor só informe para eles quantos pontos vale, para eles terem ciência, né, que é uma parte da avaliação essas atividades. Então, vamos lá, tá? Foco nos estudos. Fiquem com Deus. Obrigada, professor. Ok, bom dia, bom trabalho. Tá, querido. Oi, pode falar. Já tô terminando a atividade, tá? Tá. Mas a de hoje já que eu passei? Uhum. Vixe Maria, peraí, rapaz, deixa eu terminar aqui. É a página 14? Tá bem tranquilo, não tá, de fazer? Uhum, tá bem facinho. Eu vou passar mais um aqui que vai ser a página... a página 18, mas deixa eu chegar lá. Já terminaram aqui, pessoal, essa? Página 16. Também atividadezinha aí bem tranquila, não tem muita dificuldade não. Página 16, tá? Posso continuar?
não, tio. Pera que eu não copiei tudo não, tio. Rapidinho. Tá, vai copiando aí. Na letra A, basta trocar o sinal. E na letra B, é só tirar o sinal. Na letra B, não. Na primeira questão, troca o sinal, tá? Porque ele está pedindo o oposto. E na questão 2, na questão 1, troca o sinal. E na questão 2, escreve o mesmo número, só que sem o sinal, tá? Para ele ficar positivo, porque na 2 ele está pedindo o módulo. Ok. Ok, vamos lá então. Pronto, tio, já pode passar. Beleza. Pessoal, ainda na página 16, mais embaixo, vem a comparação de números racionais. Comparar, pessoal, trocando aí em miúdos, é você verificar quem é o maior e quem é o menor. Tá? Comparar é você conseguir distinguir isso aí, olhando o número com vírgula, fração, e descobrir qual deles é o maior e qual é o menor. Às vezes o sinal ajuda, tá? Mas às vezes os números todos são positivos ou todos são negativos, enfim. Então você vai ter que fazer essa comparação aí para avaliar qual deles é o maior e qual é o menor. Na página 16 tem essa primeira questão aí, essa questão 1, dialogar e conhecer, questão dessa abelha aí. O que ela faz? Vamos lá. Ó. Ajude a abelha polinizadora a chegar ao pote de mel. Para isso, ao escolher um caminho, ela deve sempre adotar o menor, tá? Então ela vai passar pelo menor. Ela vai pegar o primeiro número, que é esse, e aí ela tem que escolher qual desses dois é o menor para ela seguir. Ela só vai pelo lado que tem o menor número. Tá? Não sei como ela conseguiu pensar isso, mas ela só vai pelo lado que tem o menor número. Em relação à casa que está, e não pode voltar casas que já passou. Então por onde ela passou, ela não vai passar de novo. Beleza, então ela vai começar pelo 2 sobre 3. É o primeiro número onde ela está. Ela está bem aqui. Aí eu preciso decidir se eu vou para o 2,1 ou para 1,99. Qual dos dois vocês acham que é o menor? O menor, 2,1 ou 1,99? 1,99. 1,99 é menor do que 2, né? Então vou para cá, ó. Fui para baixo, 1,99. Agora ela tem 5 sobre 4 e tem 1 sobre 5. Tá? Qual dos dois vocês acham que é o menor? Aí tu imagina assim, ó, R$5 dividido para 4 pessoas e R$1 dividido para 5 pessoas. Qual é o menor aí, pessoal? Olha, se você dividir 5 sobre 4? 5 sobre 4 é o maior. Se você dividir R$5 para 4 pessoas, dá R$1,25 para cada. Se você dividir R$1 aqui para 5 pessoas, vai dar 20 centavos só. Tá? Então o menor é 1 sobre 5. Tá? Então ela vem daqui, ela vem para cá. Pronto, agora ela pode ir para a direita, para o menos 3 ou para 1,2. Qual é o menor, pessoal? Percebe que um deles é negativo, né? O menos 3 ele está negativo, então ela, com certeza o menor é o negativo. Aqui embaixo é positivo, ó, então não tem por que ela ir para o positivo. Se ela segue sempre para o lado do menor, então ela vai ficar para o lado do menos 3, porque ele é negativo, ele é menor do que 1,2, que é positivo no caso. Pronto, chegando aqui novamente, ó, tem um negativo aqui para a direita e tem um positivo aqui para baixo. Então, com certeza, ela vai para o 4 sobre 7, porque ele é negativo, então ele é o menor. Depois, ela tem 3 sobre 2 e tem 1 sobre 8. Aquele mesmo raciocínio, pessoal, olha. R$3 dividido para 2 pessoas, dá R$1,50 para cada. E se eu pegar R$1 e dividir para 8 pessoas, vai dar um número bem menor, né? Aí dá 0,12, se eu não me engano, essa divisão. Eu fiz ela ontem, 0,15, alguma coisa assim. Então o menor desses dois, pessoal, é 1 sobre 8. Então ela vai seguir para 1 sobre 8 aqui para baixo. Pronto, como ela não pode voltar, ela só tem esse caminho para seguir, tá? Então daqui ela vai e chega no pote de mel. Então o caminho que ela fez foi esse aí. Tá? Ela seguiu por aqui, dobrou para cá, desceu e veio para cá. Tá? Então esse foi o caminho aí que ela seguiu até o final do pote de mel aí. Então nessa questão você marca isso, tá? Na 2, ela quer que você coloque os números, agora coloque, ajude a colocar em ordem crescente. Crescente é do menor para o maior, tá? Todos os números pelos quais a abelha passou. E responda qual é o menor e qual é o maior. Bom, eu vou anotar eles aqui. Ela passou pelo 2 sobre 3, depois ela foi para 1,99, vou botar ponto e vírgula aqui, ponto e vírgula, ela foi para 1 sobre 5, depois ela foi para menos 3,
depois ela foi para menos 4 sobre 7, depois ela foi para 1 sobre 8 e depois ela foi para 6 sobre 5. Foi o último número pelo qual ela passou. Como a questão está pedindo para a gente colocar em ordem crescente, então tem que ser do menor, tá, para o maior. Vai aumentando aí, é do menor para o maior. Então o menor de todos os números que tem aí, pessoal, o menor de todos, qual é? Tem que ser um negativo, né? Ou é esse aqui que é negativo, ou é esse aqui que é negativo. Então qual é o menor de todos? É o menos 3, tá? O menos 3 é o menor número que eu tenho aí. Ele é o mais negativo, tá? Depois dele, o próximo negativo que ainda tem, como só tem 2, é menos 4 sobre 7. Pronto, depois de 4 sobre 7, ó, já foi esse, já foi esse. Quais são os próximos que eu tenho aí, ó? Eu tenho 1 sobre 5 e tenho 1 sobre 8. Qual deles é que vai ficar menor? Oi? 1 sobre 8, né? E depois então vai ter o 1 sobre 5. Depois eu tenho, deixa eu ver, o 2 sobre 3. Se você dividir 2 para 3 aí dá 0,6, tá? 2 sobre 3. Depois 6 sobre 5, que dá 1,25. E o último de todos é 1,99, tá? Então tem esses números aí nesta ordem aí, para deixá-los em ordem crescente. Então isso aí está na página 16 ainda, tá? O número da página está aparecendo lá embaixo. Beleza? Então isso aí conclui a nossa página. Oi, pode falar. É necessário fazer esses cálculos em cima ou só pode ou então pode colocar só os números aí na segunda questão? Não, na segunda só coloca os números mesmos. Não tem problema, não precisa fazer a continha não, tá? Só o número mesmo. Então ficou menos 3. Fala a 2, tá? Tô falando a questão 2. Menos 3, menos 4 sobre 7, 1 sobre 8, 1 sobre 5, 2 sobre 3, 6 sobre 5 e 1,99. Foram os números aí que a gente colocou em ordem crescente, do menor para o maior. A questão pediu para você dizer quem era o menor e quem é o maior. Então o menor é o menos 3 e o maior é o 1,99, tá? Se você quiser anotar eles aí. Ok, pessoal? Posso passar essa? Repetindo a questão 2, lá embaixo. É menos 3, menos 4 sobre 7, 1 sobre 8, 1 sobre 5, 2 sobre 3, 6 sobre 5 e 1,99. Já, tio, pode passar. Ok, vou passar aqui, mas se precisar vocês me chamam aí que a gente volta. Então vamos avançando aí para a página 17. Concluir aí essa parte aí na página 17. Só tem mais essa questão 3 aí na página 17. Então na página 17, questão 3, está dizendo o seguinte. Que afirmação você pode escrever a respeito da comparação entre, comparação entre dois números positivos. Então se eu tenho dois números positivos, pessoal, a comparação é a seguinte, o maior estará mais à direita, tá? O número que tiver mais à direita é sempre o maior. Eu tenho o número 1, aí depois do número 1 vem o 2, esse está mais à direita, ele é maior. Aí vem o 3, esse é maior. Aí vem o 4, esse é o maior, e assim vai, tá? Como o conjunto aí é infinito, né? Então o número que você for comparar, o que tiver mais à direita é o maior. E entre dois números negativos, pessoal, quem é o maior? Quem é o maior? Quem é o maior dos negativos? O maior estará o quê? Mais à esquerda.
quase, mais próximo do zero. Estaria certo? Não é isso? Entendi. Estará mais próximo do zero. Porque no caso eu falei o maior. Se fosse o menor, aí foi o que tu falou. O menor é o que está mais à esquerda. Mas se você quiser fazer isso também tá certo, tá? Se você quiser escrever isso, o menor é o que está mais à esquerda. Também tá certo, tá? Como eu escrevi aqui o maior, então o maior é quem está mais próximo do zero. E na letra C, dois números racionais, sendo um positivo e o outro negativo, pessoal. O positivo sempre é o quê? O positivo sempre será maior, tá? Entre um positivo e um negativo, o positivo sempre será o maior. Então, se você tem dois números para comparar, um é positivo e o outro é negativo, o positivo será o maior deles, tá? Sem erro. Isso aqui na página 17, hein? Pera aí, tio, deixa eu copiar. Pode copiar. Eu acabei de pegar. Página 17 essa. Só a questãozinha 3 que ficou faltando aí na página 17. Vou ler para vocês aí a questão 3, hein? Letra A está dizendo assim, dois números racionais positivos, a comparação entre eles. Aí na letra A você escreve, o maior estará mais à direita. Sempre entre dois números positivos, o maior vai estar mais à direita. Entre dois números negativos, negativo, o maior é o que está mais próximo do zero. Mas se você disser que o menor é o que está mais à esquerda, também está certo, não tem problema. E na letra C, dois números racionais sendo um positivo e outro negativo, o positivo sempre será maior. Tá? Sem medo de errar, qualquer número positivo e qualquer número negativo que você tiver, o positivo sempre é o maior. Tá? Então anote aí, página 17. Peraí, tio, tô anotando. É que ontem, as páginas que você passou, eu já anotei tudo. Ah, beleza. Bom, para finalizar aí o nosso capítulo, pessoal, eu vou começar a fazer a chamada. Anotem para casa aí, o dever de casa de vocês vai ser... Foi a página 14 já, né, que eu passei. 14, que é uma atividade bem fácil, vocês vão ver que é bem fácil mesmo. O senhor vai postar o dever de casa lá no Classroom? Não vou postar lá. Talvez eu faça aquele formulário para vocês mandarem a foto para mim. Ou vocês preferem que seja lá no Classroom? Formulário. Formulário, né? Tá, então anotem aí para casa a página 18. Página 18. Vira a folha aí para vocês verem, quem já terminou. Página 18 é uma atividade agora com você. São 5 questões também. Não está muito difícil, não. A que está mais difícil aí é a quinta. As outras é só para você dizer se é maior ou menor, é questão de marcar, tá? E aí, como a atividade da página 19 é explorando seus conhecimentos, ela finaliza o nosso capítulo, né? Lembra que explorando seus conhecimentos você faz aí na sua aula particular, quando você tiver sem atividade e tal, tá? Então a gente encerra o nosso capítulo 1. A gente começou ontem, mas eu disse para vocês que o capítulo era curto, né? Então a gente termina o capítulo 1 agora, tá? Capítulo 1 não, o capítulo 6, que é o primeiro capítulo desse livro aí. Então a gente termina o capítulo 6 agora e aí fica para a próxima aula a gente começar o capítulo 7, página 22, tá? Então para casa hoje ficou a página 14 e a página 18. Página 14 e página 18. Se vocês tirarem meia hora aí, vocês terminam essa atividade. Meia horinha aí vocês conseguem terminar tudo. Fazer a chamada rapidinho. Oi? Pode falar? É para casa, É, página 14, página 18. Tá bom. Você vai postar no Classroom? Pois é, eu vou fazer um formulário. Na próxima aula eu converso com vocês se vai ser no Classroom ou se vai ser só um formulário mesmo.